Olá, queridos fofoqueiros, muito obrigada por estarem aqui mais uma semana ouvindo o Nanapod. Nanapod que está crescendo, aliás, se você ainda não segue o podcast, já clica para seguir aqui no Spotify ou no YouTube ou no Deezer, onde quer que você esteja ouvindo. E clica também no sininho para você ser notificado quando um novo episódio sair. Lembrando que os episódios do Nanapod vão ao ar toda quinta-feira. E hoje a gente vai mais uma vez adentrar o mundo dos blogueiros brasileiros que vivem na Irlanda. Se você ouviu a parte 1, você já sabe como é que funciona, né? Eu não tô aqui para cancelar ninguém, tô cansada de falar isso. Então, se eu quiser expressar as minhas opiniões sobre algum perfil que eu considere negativo, eu não vou colocar o arroba dele. E se você não ouviu a parte 1 ainda, acaba essa daqui, depois você volta lá e assiste, é o episódio 12, tá? Blogueiros em Dublin. E hoje teremos mais alguns, eu acho que são 4 ou 5, eu não quis colocar muito não, porque os blogueiros que eu selecionei para esse episódio dão o que falar. Então vai ficar uma coisa muito grande, eu vou deixar para a parte 3 os próximos. Antes de mais nada, vamos para os agradecimentos. Eu queria agradecer as pessoas que apoiaram e apoiam o Nanapod, tanto pelo Catarse quanto também pelo Buy Me a Coffee. A Rosiane, a Aline Gandra, Eliane Dias, Luciana Nunes e teve também um doador anônimo, então eu não sei seu nome, mas muito obrigada mesmo assim. Então vamos começar? Sem mais delongas, essa primeira blogueira foi um perfil bem grande que me mandou a sugestão lá no Instagram e eu nunca tinha ouvido falar nessa moça, tá? De cara eu já não curti e eu vou explicar por quê. A página dessa moça, que obviamente eu não vou falar o arroba, conta com aproximadamente 55 mil seguidores. Isso no Instagram, eu não olhei TikTok, mas eu acho que no TikTok é bem mais, viu? Então ela não é uma influenciadora pequena, né? E pelo que eu percebi, o perfil dela é um perfil solo, só que tem muitos vídeos com o marido. Eu achei bem interessante que tem alguns vídeos, sabe aqueles vídeos assim, coisas que eu comprei com tantos meses de Irlanda? Tem um vídeo desse lá no perfil dela. E essas coisas que ela lista nesses 5 meses de Irlanda como estudante, é importante evidenciar isso. O título do vídeo é exatamente isso. Tudo que eu já comprei na Irlanda em 5 meses como estudante. Ela lista um MacBook Pro, fones de ouvido, tênis da Adidas, tênis da Nike, iPhone, coisas para ela e para o marido, coisas para casa. Você vira e fala assim, pô, mas eles estão ganhando em euro, né? Então, óbvio que dá para comprar. Sim, gente, dá para comprar. Ninguém tá falando que não dá. O problema não é esse. Vejam bem, são estudantes, tá? A gente sabe que na Irlanda a gente pode trabalhar 20 horas como estudante. Ninguém faz isso. Todo mundo tem que dar seus pulos, vendendo alguma coisa, oferecendo um serviço. A gente sabe disso, né? Ganha gorjeta também, dependendo da profissão. Só que são 5 meses, gente. 5 meses. Um casal, por mais que eu acho que o casal a gente consiga juntar mais dinheiro do que sozinho, na minha opinião, você tem muitas contas. O aluguel é caríssimo. Então você vai me dizer que em 5 meses como estudante você conseguiu comprar tudo isso, você não tirou dinheiro de mais nada? Eu tô pagando pra ver. No perfil dela no Instagram, ela também fala, mostra o dia a dia como garçonete, fala o quanto ela ganha, os valores das gorjetas, enfim, né? Ela cria conteúdo relacionado a esse valor aí que ela ganha como garçonete e entre outros trabalhos. Mas o que eu achei interessante não foi isso, não. Uma coisa muito curiosa que eu percebi no perfil dessa menina foi que tem um vídeo lá, né, bem no início do perfil, e que é um vídeo do marido, é uma colaboração entre ela e o marido, onde o marido conta que comprou um apartamento no Brasil fazendo vídeo na internet. Aí, se você entra lá nos comentários do perfil dessa moça, você consegue perceber pessoas que estão aqui no Brasil e em outros lugares que realmente acham que todos esses itens, as viagens, as roupas e tudo que ela mostra no perfil diariamente são fruto apenas do trabalho como imigrante e não como influência. Então, na minha opinião, faltou sim clareza nesses vídeos, né, onde mostra aí tudo que a gente compra em tantos meses de Irlanda. É a minha crítica, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, né? Tem sim um vídeo dela mostrando o custo de vida, pelas contas assim que eu fiz, pareceu bem próximo da realidade. Eu acho que dá realmente para você viver um casal aí, cada um com 800 euros, pagando as contas, né? Você não vai passar bem, gente. Não vai dar para ficar comprando MacBook Pro, iPhone. Eu não sei que Irlanda é essa que a galera vive, entendeu? No caso desse casal, eu sei, né? Eles ganham dinheiro como produtor de conteúdo. Mas falar que você consegue todas essas coisas, viajar, passear, pagar todas as contas, não ficar maluco com 1.000 e poucos euros por mês, gente, é de verdade. Eu não morei nessa Irlanda. Passando para o próximo blogueiro, na verdade uma blogueira, né? E a blogueira em questão é a Mar. Sinceramente, eu não sei o nome dela, não faço ideia. Eu sempre chamei de Mar e vai continuar.
Talvez você a conheça, nem que seja pelo nome. Ela é uma das fundadoras do site eDublin, um portal bem grande, né? Junto com o Edu, que é o ex-parceiro dela. Acho que o Edu não faz mais parte do eDublin, mas os dois formaram um portal há muito tempo atrás. O perfil da Má, hoje em dia, é basicamente com dicas de inglês e promovendo também gírias irlandesas, a cultura irlandesa de um modo geral. Até porque ela ainda faz parte do eDublin, né? Que eu acredito que é ainda o maior portal brasileiro sobre a Irlanda. E eu, sinceramente, não tenho nada contra ela pessoalmente, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre ela profissionalmente. Fofocas. Vamos às fofocas. Vocês que me acompanham já há mais tempo sabem que eu fui casada com um irlandês, né? E que em determinada época, esse irlandês tinha um perfil muito badalado no Instagram, que era o Kian no Brasil. E quando esse perfil estava lá em alta mesmo, era muito comum convites para lives, para collabs, parcerias com outros influencers e perfis até grandes. E um desses perfis, que convidava ele sempre para essas coisas, era o eDublin. Tinha inclusive um rapaz que fazia essa ponte, eu não lembro muito bem o nome dele, acho que é Robinho, algo assim. Mas a Má, às vezes, também entrava em contato diretamente para convidar o Kian para participar de eventos e vídeos, entre outras coisas, para criar conteúdo para o eDublin. Até aí, tudo bem. Mas o que aconteceu, eu acho que umas 2 vezes, foi de estar tudo combinado para gravação e simplesmente a Má sumir, desaparecer. O pessoal do eDublin desaparecer no ar. O Kian desmarcava compromissos, mudava a agenda de trabalho, a gente ajustava tudo aqui em casa, né, para estar disponível no dia da gravação. Lembrando que nessa época, a Liana, nossa filha, era um bebê ainda, então demandava bastante cuidado, né, organização mesmo. E eu lembro vividamente que a primeira vez que isso aconteceu, o Kian ficou horas esperando, literalmente sentado na cadeira, esperando essa gravação e ninguém teve nem a responsabilidade de cancelar ou explicar por que não aconteceu essa gravação. Depois de algum tempo, a gente viu que o episódio que ele ia gravar foi ao ar sem ele. Eu acho que eles esqueceram totalmente que convidaram o Kian. E a gente ficou pensando no porquê, né? Qual que é o motivo? Será que foi esquecimento mesmo? Não aconteceu nenhuma desculpa, nenhum pedido de desculpa. E depois eles ainda vieram chamar o Kian de novo como se nada tivesse acontecido. Aí a gente ficou com um monte de teoria na cabeça do porquê dele não ter participado desse episódio especificamente. Foi um vídeo, uma gravação, inclusive, que tinha outros irlandeses que falavam português. Vocês devem lembrar das pessoas, porque era um círculo ali bem pequeno, eram sempre os mesmos que ficavam sendo mostrados ali para o eDublin. Enfim, isso aconteceu pelo menos 2 vezes, que eu tenho certeza, né, que eu lembro de certeza. E depois a gente percebeu que provavelmente o Kian não ia mais ser chamado para gravar com o eDublin, possivelmente porque tinha um irlandês, parte do elenco fixo do canal deles, que não gostava do Kian. Metia o pau nele por trás, na frente se fazia de amigo e por trás descia o cacete pra todo mundo. Eu não sei se por inveja, se por ranço, também não me interessa. Vocês sabem que eu tô cansada de falar aqui que eu respeito o ranço, eu acho que a gente tem que ter mesmo direito de ter ranço de quem quiser, independente do motivo. Às vezes eu não vou com a cara de alguém, pronto, tá tudo certo. Agora, se tem uma coisa que eu não consigo tolerar, é falsidade. Se você não gosta de mim, sei lá, não vai com a minha cara, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tchau e benção. Mas não fica no meu close friends, não fica falando comigo uma coisa na minha frente e por trás metendo pau, porque eu não tolero, eu não faço isso com ninguém e não gosto que façam comigo. Sem mais delongas, vamos para o terceiro blogueiro do dia, que é o Mário na Europa. Se você nunca ouviu falar do Mário na Europa, ou o Marião, como ele é mais conhecido entre os íntimos, esse rapaz, ele era referência dos vídeos de intercâmbio do YouTube. Há muito tempo atrás, quando a Irlanda era tudo mato, lá estava o Mário no YouTube fazendo seus vídeos para que pessoas que nunca tinham pisado na Irlanda pudessem entender, conhecer um pouquinho mais. Afinal, antigamente, o Instagram não era essa ferramenta que é hoje, né? E ele batia de frente com o eDublin mesmo sem todos os recursos que eles tinham na época, porque o eDublin é uma empresa, né? Tem várias pessoas, funcionários trabalhando. Já o Mário era uma empresa de um homem só, que era ele próprio. E os vídeos dele sempre foram muito bem feitos. Ele fala muito bem, claro, né? Ele é psicanalista, meu amor. Vocês estão achando? Vocês sabiam disso? Eu tive oportunidade de conhecer o Marião pessoalmente, mas o que é engraçado é que eu já conhecia ele dos vídeos. Já era fã do Mário antes de ir pra Irlanda. Eu via os vídeos dele, gostava muito do jeito como ele falava. E aí eu vou pra Irlanda e uns anos depois conheço ele pessoalmente, tenho a oportunidade de encontrar com ele, conversar de igual para igual. A primeira vez que eu encontrei com o Mário foi ali no estúdio da Alessandra Fuchs, a tatuadora, que é ali na Capel Street. Aliás, se vocês aceitarem uma recomendação, se quer fazer uma tatuagem, a Ale manda muito bem, uma querida. E o que eu, Nana, posso dizer sobre o Marião é que ele é um cara muito bacana. Ele é educado, ele te trata bem, ele sabe conversar.
Pensa num homão de 2 metros de altura, entendeu? Você não vai querer sair no tapa com ele de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo que ele passa aquela imagem de Mano Bravo lá da Moca, ele, no seu interior, é um cara sensível, que faz meditação, que fala sobre saúde mental para todos. Ele abandonou essa vida de falar para estudantes e passou a se dedicar ao trabalho dele como psicanalista na Irlanda. Uma amiga minha, muito sagaz, agora vamos para a fofoquinha, né? Porque não tem como deixar de falar disso aqui, não tem como, não ia me aguentar. Essa minha amiga, muito sagaz, ela notou que o Mário não posta mais nada sobre a esposa dele, porque ele era casado com uma moça chamada Marô, inclusive também cheguei a conhecê-la, uma querida, e faz muito tempo que eu não assisto os stories do Mário. Eu não sei, então, se ele falou alguma coisa sobre isso, né? Mas será que Marião está, então, solteiro? Tá na pista para negócio, Marião? Essa próxima blogueira, eu ia ocultar o arroba dela, sinceramente, porque nós já tivemos uma treta quando eu morava na Irlanda. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero que as pessoas achem que eu tô me escondendo, que eu não quero falar da minha vida, né? Porque muita gente fala assim, ela fala de todo mundo. Será que ela fala da vida dela? Meu amor, se eu ouvir esse podcast, você vai saber muito da minha vida. Se você me segue desde 2022, você já sabe que eu estou falando da Ana Nigro. Foi a única mulher aí que eu tretei e eu não tenho muito pra falar da Ana, porque o perfil dela segue bloqueado desde essa treta lá em 2022 e, se eu não me engano, desde então eu realmente nunca mais tive contato com ela. Mas eu já adianto que eu não tenho nada contra ela, contra a pessoa da Ana em si. Eu não desejo nada de ruim pra ela. Mas vamos agora, já que tem que falar, né? Eu fiquei por algum tempo tentando lembrar por que eu bloqueei a Ana. Porque parando aqui pra pensar, essa treta toda que eu já vou explicar já, aguenta aí, segura o coração. Ela nunca falou nada diretamente pra mim. Ela nunca me atacou diretamente. Foi sempre por meio dos stories e as pessoas tiravam print do que ela falava de mim e mandava pra mim. Enfim, eu vou explicar direito. A treta toda se deu por causa de uma indireta. Foi assim, um belo dia, eu estava na roça que eu morava lá em Monaghan, quando eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas com o tema "Fale algo que te irrita na Irlanda". Eu acho que era algo nesse estilo. E aí, várias pessoas responderam, falando do clima, falando do valor dos aluguéis, de irlandês, de uma infinidade de coisas. Mas uma menina, que eu lembro até hoje quem foi essa menina, respondeu assim, abre aspas, "Não aguento mais blogueiros que postam o que dá para comprar com 10 euros no Tesco", fecha aspas. Eu lembro que eu nem fiz um vídeo resposta sobre essa caixinha, porque geralmente eu comentava as coisas, né? Eu nem cheguei a ler. Eu simplesmente tirei uma foto minha, na minha cara mesmo, com aquele filtro que é tipo um quadro renascentista. E a gente só encaixa assim os olhinhos pra ficar tipo o nosso olho e aí o rosto ali é do quadro. Isso foi o suficiente pra Ana soltar os cachorros em cima de mim, garota. Sinceramente, eu nem lembro se ela me marcou nos stories dela, tá? Isso faz muito tempo. Mas eu lembro que a gente entrou numa onda de postar stories, uma atacando a outra. E o pior de tudo é que a Ana sempre comentava os meus stories. Ela era super ativa, engajada. Eu nunca ia imaginar que ela fosse se incomodar por alguma coisa assim que realmente não era pra ela. Eu nem sabia que ela postava vídeo de texto, nunca vi, na verdade. Acho que nem postava, ela se doeu talvez por alguém que ela conhece, não sei. Eu realmente nunca vi postando stories sobre qualquer coisa que a gente possa comprar com 10 euros em mercado nenhum, tá? Eu tô sendo extremamente sincera aqui. Não teve absolutamente nada a ver com a Ana Nigro, aquele story. A menina que colocou lá, eu tenho certeza absoluta que também não falou pra afetar a Ana Nigro. Eu sei que tem muito influencer que costuma responder às próprias caixinhas, tá? Eu sei que isso é muito comum, mas eu juro pra vocês, isso não acontece comigo, tanto que às vezes eu posto print, eu só não posto a cara das pessoas porque não posso, né? Tem muita coisa ali que é pessoal, é privado e as pessoas não querem que todo mundo saiba. Mas tem uma coisa que eu não faço é responder a minha própria caixinha. Então, de repente, as pessoas que fazem isso acham que todo mundo faz igual. Talvez por isso tenha achado que eu perdi o meu tempo pra mandar uma indireta. Também não faz sentido, porque se ela não postava o negócio do texto, a indireta não seria pra ela, né? Aí eu ainda tentei explicar que eu não tenho nada contra esse tipo de conteúdo. Ela continuou me atacando, falando coisas que não tinha nada a ver com esse assunto, como, por exemplo, que eu fico dando hate nos outros, que eu devia cuidar da minha filha. Aquele papo que mãe acaba ouvindo sempre que a gente fala alguma coisa que alguém não gosta, né? Sempre tem alguém pra criticar o nosso jeito de maternar. E hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi uma coisa tão fútil, gente. Eu não me orgulho disso, não. Tô
contando isso aqui pra vocês, porque, né, a internet, a gente acaba revivendo algumas histórias, não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu, apesar de que eu gostaria. E eu sei que foi algo que eu poderia muito bem ter chegado nela e falado, pô, Ana, foi uma seguidora minha que falou, podia ter mandado print pra ela, sabe? Eu só compartilhei a resposta, assim como eu fiz com inúmeras outras que deixaram um monte de coisa que eu concordo e que eu discordo. Enfim, devia ter feito isso, não teria tido treta nenhuma. Hoje, eu não teria tido aquela postura de dar palco pra essa babaquice, que eu também participei, mas eu tava no início ainda, né? A gente não tem paciência pra quem tá começando, mas a gente começou o dia. Então eu acabei, sim, ficando com raiva, porque foi do nada, foi de uma pessoa que eu não esperava, que não gostava de mim, né? Eu achava que ela gostava de mim. É como eu falei, o lance da falsidade, né? Se você não gosta da pessoa, gente, evita. Sabe, não fica dando conversa, não fica olhando stories, porque aí o ranço vai crescendo. Se você já tem ranço daquela pessoa, evita, finge que essa pessoa não existe, vai ser melhor pra todo mundo. Eu acho, assim, é minha opinião, tá? Que pra ela ter se irritado do jeito como ela se irritou, da forma como tudo aconteceu comigo, por causa de um simples story, eu vou até procurar esse story aqui, vou botar lá, vou reviver ele. Já existia um ranço, ela já nutria um ranço por mim, vocês concordam? Ninguém em sã consciência se irrita tanto com um story sobre vídeos do que você pode comprar com tantos euros, sei lá onde, se você não faz esse tipo de conteúdo. E que tipo de indireta é essa, gente? Porque existem milhares de blogueiros mundo afora fazendo esse tipo de conteúdo. Se fosse uma indireta mesmo, ia acertar 200 mil blogueiros. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. A gente continua a parte 3 em breve, porque ainda tem vários blogueiros, muitas tretas antigas e até perfil enorme que gera uma discussão até hoje. Então já ativa o sininho para você não perder quando a parte 3 dos blogueiros na Irlanda sair. E você tem uma história para contar? Divide com a gente, manda um e-mail para nanasmte@gmail.com. A gente se vê semana que vem.